Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Essa é a primeira aula do primeiro trimestre de 2025 da Escola Bíblica de Adultos. Nós vamos estudar hoje quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Heresias sempre ameaçam a unidade da igreja, porque a igreja só vive unanimemente quando ela pensa igual, quando ela confessa a mesma doutrina, quando ela tem o mesmo Senhor, o mesmo batismo e a mesma fé. Sempre que entra uma heresia, causa uma ruptura. Vamos entender o que é no grego, vamos entender o que fazer, que é a apologética, vamos ver a etimologia também dessa palavra no grego, e durante esse trimestre nós vamos nos preparar para dar boa resposta para aqueles que são contra o pensamento cristão, que são contra a doutrina cristã. E não somente aos que são contrários à nossa doutrina, ao nosso pensamento, à nossa fé, mas também dar resposta, fazer uma boa apologia àqueles que querem aprender a nossa fé. Aqueles que estão andando, às vezes, por inocência num caminho errado, num caminho diferente daquilo que é a ortodoxia bíblica. Não se preocupe, heresia, apologética, ortodoxia, todas essas palavras difíceis nós vamos explicar aqui durante a aula de hoje. A leitura bíblica em classe traz 3 textos, Atos 20, 28 a 31. Nesses textos, nesses versículos aqui, nós temos o cuidado com a igreja contra os lobos, cuidado do pastor para defender a igreja dos lobos. Na 1 de Pedro 3, 15 e 16, nós vamos entender como fazer para ficar preparados para uma boa apologética. E na 2 de Pedro 2, de 1 a 3, revelando os falsos profetas. Uma aula importante, inclusive esse trimestre trará aulas importantes, por isso eu decidi dar a minha cooperação aqui para vocês nesse trimestre. Eu não vou me deter minuciosamente em cada tópico, porque isso aí é papel seu, né? Você que é o professor que vai ministrar aí na escola, na sua classe, você vai fazer isso. Eu aqui vou me deter só nos pontos importantes, porque o meu objetivo aqui é dar para você uma ajuda, tá bom? Dar para você um subsídio, uma coisinha a mais do que você já encontra na revista. Então os objetivos da lição de hoje são 3, como sempre, nós vamos identificar, apresentar e definir. Nós vamos identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Nós vamos apresentar o conceito de apologética cristã e nós vamos definir o que são heresias. Na introdução aqui a gente vai ver que as heresias que são doutrinas contrárias, pensamentos contrários ao pensamento conservador da igreja cristã, elas sempre existiram no meio da igreja e até anteriormente à igreja, quando da época da lei, dos profetas, sempre houve oposição ao pensamento ortodoxo. A ortodoxia é o pensamento conforme a doutrina. Essa doutrina pode ser de qualquer igreja, de qualquer instituição. Quando dentro do pensamento cristão a gente fala em ortodoxia, a gente está falando da Bíblia, né? Ortodoxia é pensamento de acordo com a Bíblia, enquanto heresia é o pensamento contrário ao pensamento comum, mais aceito das Escrituras, tá bom? Então já fica aqui uma definição para nós. A palavra-chave da lição de hoje é heresia. Heresia do grego heresis. A pronúncia no grego é heresis, que significa literalmente escolha ou opção. No contexto religioso, passou a significar a opinião que se desvia da doutrina ortodoxa. Foi o que eu já falei então. A heresia, heresis, é um pensamento, uma opção de pensamento que alguém resolveu adotar, que é diretamente contrário ao pensamento da instituição na qual ele congrega, da qual ele faz parte. Se você é assembleiano, por exemplo, a Assembleia de Deus tem sua ortodoxia, tem sua forma de ver as escrituras, né? Então ela tem sua doutrina, tem o seu pensamento. E quando as pessoas divergem desse pensamento, eles estão então entrando num caminho de heresia, do ponto de vista das Assembleias de Deus. Do mesmo jeito com a Igreja Católica, ela, você sabe das incursões da Igreja Católica contra os hereges na história, isso não é segredo para ninguém. Você pode pesquisar no Google, aí você vai ter informações muito fartas sobre a perseguição da igreja
contra aqueles que ela chamava de hereges. Por que a Igreja Católica chamava de hereges e perseguiam os hereges? Porque eles não praticavam a doutrina, o pensamento dela em relação às coisas de Deus. O termo ortodoxia vem do grego ortos, que significa reto, significa correto, e doxa, que significa opinião, doutrina. Então, a ortodoxia é a doutrina boa, é a doutrina correta, né? Mas fica muito difícil, você há de concordar comigo, porque nós temos centenas de religiões e até seitas que carregam a Bíblia, mas têm interpretações diferentes da nossa. Por exemplo, nós somos pentecostais tradicionais, eu pelo menos sou. Se você está estudando a revista da Assembleia de Deus, então obviamente que você é um pentecostal tradicional. E fica difícil, né? Porque a gente carrega a Bíblia. A Igreja Católica carrega a Bíblia. Tantas outras igrejas, tantas outras denominações também carregam a Bíblia. Mas às vezes diverge do pensamento das Assembleias de Deus, né? Por isso serão hereges? Aí a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Inclusive o termo heresia, que é traduzido por seita, é traduzido por pensamento incomum, não concordante com o pensamento de tal instituição. A gente precisa tomar cuidado porque, né, às vezes a gente pode estar acusando de heresia uma pessoa que não está sendo herege. De repente nós adotamos um pensamento muito rígido e às vezes a gente não quer flexibilizar esse pensamento. E a gente corre o risco de acusar uma pessoa de heresia quando na verdade não é, né? Então, meu conselho para começar essa aula é: a gente não vai acusar de heresia pessoas que pensam diferente da nossa igreja, da nossa instituição. Igreja não é o melhor termo aqui, né? Porque a igreja do grego eclésia significa o povo de Deus reunido, né? Trazido para fora para uma reunião no nome dele, né? Igreja, eclésia, é isso que você já aprendeu fartamente em outros trimestres. Então, quando a gente olha para a igreja de Deus na terra, e a gente vai falar de heresia ou de ortodoxia, a base não é essa ou aquela denominação, mas é a Bíblia. A base precisa ser somente a Bíblia, sola scriptura, só a Bíblia, só a Escritura, né? Então, toda vez que a gente for avaliar uma certa instituição e chamá-la de seita ou de heresia, é importante que a gente tenha como base a Bíblia e não somente o pensamento da nossa instituição. Quando os apóstolos aqui na Bíblia falam sobre lobos devoradores, falam sobre falsos profetas, falam sobre heresias, eles não estão tendo como base uma denominação. Até porque não existia denominações, né? Eles estão tendo como base a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos que eles receberam do Senhor Jesus na sua época. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Sempre que a gente for avaliar uma denominação, uma instituição, vamos ter como base a Bíblia e não a nossa denominação. Item 1 do tópico 1, os cuidados pastorais. Aqui no tópico 1 nós temos as ameaças dos lobos vorazes. Aqui os anciãos mencionados, eles são chamados de bispo nessa passagem, o que quer dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo e para apacentar a igreja de Deus. Então a maior missão dos primeiros apóstolos e dos anciãos das igrejas, dos presbíteros, era cuidar da igreja contra os lobos devoradores, contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, né? Proteger a igreja contra as heresias, manter o evangelho puro. E ainda é a nossa missão. Inclusive esse trimestre vai tratar dessa missão, manter a igreja pura, manter a igreja livre de heresias. Mas não se engane, no nosso meio, pessoas que se sentam do nosso lado pensam às vezes muito diferente de nós. Pensam doutrinas basilares das escrituras diferentes da ortodoxia, daquilo que deveria ser. Nós vamos ver isso na aula de hoje. O item 2 do tópico 1 vai falar da preocupação de Paulo depois da sua morte. Ele diz aqui, porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Versículo 30, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Olhando para o nosso cenário, hoje em dia todo mundo tem mídia social, todo mundo vê YouTube, inclusive você está me assistindo pelo YouTube, né? E você não assiste só a mim, tem dezenas de pessoas aí falando sobre escola bíblica, dando aula de escola bíblica, né? Pregando e tal. E
eu não estou falando dos conservadores, mas como você está nas mídias, você já deve ter percebido que muita gente é muito parecida com o versículo 30. Ó. Do meio de nós se levantaram e falam coisas perversas, simplesmente para atrair discípulos, simplesmente para ter seguidores, para ter o privilégio de ter um montão de gente ouvindo e gostando daquilo que ele está falando. E muitas vezes o que ele está falando é heresia. O que ela está falando na mídia é heresia. Nós estamos na época da heresia. Eu tenho para mim que hoje em dia está muito pior do que na época da igreja primitiva. As heresias estão por aí. As doutrinas falsas, os pensamentos falsos. Pessoas descaradamente na mídia falando contra a palavra de Deus. Já estão pensando, inclusive, em mudar as escrituras, né? Que as escrituras estão ultrapassadas e tal. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, de um Deus atemporal, que mandou uma mensagem atemporal. As escrituras são revelações para todos os tempos, todos os povos, todas as épocas, todos os níveis sociais, todos os níveis de educação. A Bíblia nunca vai ser ultrapassada, né? A Bíblia é um livro de história, de poesia, de profecia, de revelação. Sim, sua parte histórica, claro, já ficou no passado. Então ela conta a história do passado. Mas as questões morais, doutrinárias que as escrituras apresentam, nunca vão vencer. Então, o apóstolo Paulo, a preocupação dele era que no meio do povo, de entre o próprio povo, se levantariam homens que falariam coisas perversas, né? Em nome de Deus. O pior é isso, sempre falam em nome de Deus. Então a preocupação do apóstolo Paulo era o que nós temos no item 3 do tópico 1, a origem dos falsos profetas. O medo dele, mas ele tinha certeza disso, porém tinha medo disso. Ele se preocupava com o rebanho, que ele ia morrer, não ia mais poder proteger o rebanho, porque enquanto Paulo estava nas igrejas, ele estava fiscalizando as igrejas. Ele estava de olho no comportamento dos obreiros. Ele estava de olho naquilo que se pregava. Às vezes ele podia não estar presencialmente, mas as pessoas informavam ele sobre isso, sobre aquilo que acontecia. E ele, através das cartas, escreveu o maior número de cartas do Novo Testamento. E ele então era preocupado. Ele gerenciava as igrejas de Deus. Então, durante a sua vigência, durante o tempo que ele permaneceu vivo no meio da igreja, ele educou a igreja. Ele tomou cuidado com a igreja. Do mesmo jeito, os apóstolos. Mas Paulo foi mais excelente, né? Ele foi usado para isso mesmo. Então ele tinha medo que surgissem falsos mestres. Inclusive ele garantiu profeticamente que depois da morte dele se levantariam. E olha que Paulo já morreu há 2000 anos, né? E as heresias ainda estão aí, muito operantes no meio do povo de Deus. E hoje a mídia dando poder de fala para tanta gente que não tinha, né? Aí é que se prolifera muito mais as heresias. Aí, nós entrando no tópico de número 2, nós vamos precisar de uma boa apologética para nos livrar, para livrar os inocentes que estão lendo as escrituras, ainda não fazem parte de uma denominação, ainda não aceitaram Jesus. Precisamos defender esses, precisamos defender nós mesmos e precisamos defender a igreja de Deus. Nós, obreiros, você que é professor de escola bíblica, está assistindo essa aula agora, você precisa estar preparado para fazer boa defesa, inclusive com mansidão, daquilo que você acredita das Escrituras, daquilo que é ortodoxo nas Escrituras. Então, tópico de número 2, item 1 do 2, o que é apologética? Definição de apologética. Apologética cristã é defesa cristã, é defesa lógica e racional da fé cristã e das práticas doutrinárias das nossas igrejas. O termo vem do grego. No grego é apologia. Apologia, tá bom? Não dá som de G como no nosso idioma. No grego é G, tá bom? Como no inglês, get, né? Give e etc. É o mesmo som do inglês. Então, apologia, significando literalmente defesa, resposta. Então, o grego apologia, ele significa, no início, ele era também a defesa formal, que se fazia num tribunal, que um advogado podia fazer, por exemplo, de um réu, né, e tal. Então, apologia é uma defesa formal. Pode ser uma defesa formal ou pode ser uma defesa informal de alguma coisa.
Apologia pode ser a defesa de uma acusação e pode ser também o esclarecimento de alguma coisa que não está clara. Quando você está esclarecendo alguma coisa que as pessoas não entendem, você está fazendo então defesa do entendimento correto dessa coisa, da ortodoxia dessa coisa. Então você já entendeu duas palavras, o que é ortodoxia, aliás já entendeu três, né? O que é heresia, heresis, apologia, apologia, e você já entendeu também o que é ortodoxia. Ortodoxia é a doutrina correta, apologia é a defesa dessa doutrina correta, e heresia é a doutrina contrária a essa doutrina correta. Aí no item 1 do tópico 2, nós temos o termo responder. Estar preparado para responder com mansidão. Esse termo aí é a tradução do grego apologia. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da vossa esperança, né? Da esperança que há em vós. Essa é a primeira de Pedro 3:15. Quando a gente então está pronto, se prepara para responder, não se deve responder com arrogância, não se deve responder em tom de briga, deve-se responder sempre com educação, em tom de querer ensinar, de querer resgatar a pessoa, sempre com mansidão, do jeito que Pedro disse na sua primeira carta 3:15. Então responder é fazer defesa nesse contexto aqui. É tradução do grego apologia. A nova versão transformadora das escrituras, que é a NVT, ela traduz como explicar. Ela traduz esse responder aqui da 1 de Pedro 3:15 como explicar. Então, sempre que a gente encontrar uma pessoa com dúvida, ou uma pessoa que está contra nós porque não sabe a verdade, ainda não entendeu o contexto real daquilo do que ele está nos acusando, ou acusando a nossa instituição, é importante explicar. Explicar ou responder às dúvidas dessa pessoa é fazer apologia. Para fazer apologia, você precisa conhecer. Então, quem não lê as escrituras, quem não lê a Bíblia, quem não está no culto de doutrina, quem não participa da escola bíblica, não tem muito preparo para responder. Não está preparado para fazer apologia. Para fazer apologia não precisa ser mestrado, nem ter bacharel em teologia, não precisa ser doutor em teologia, precisa ter um conhecimento sadio das escrituras e das bases doutrinárias. Tendo isso, já pode sim e deve fazer apologia. A 1 de Pedro 3:15 então diz que a gente precisa estar sempre preparado para dar resposta ou para fazer apologia. E o 16 diz, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falarem mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então o versículo 15 fala que a gente precisa estar pronto para fazer a defesa da fé cristã, a defesa da nossa instituição, da nossa fé, do nosso Senhor. E o versículo 16 fala de testemunho. Nós precisamos ter testemunho para que as pessoas que nos acusam fiquem confundidas, para que elas não tenham o que falar de nós. Nós temos que ter uma vida ilibada, uma vida santa. Pessoas que não vivem conforme a essa regra, não vivem conforme a regra do Evangelho, essas pessoas blasfemam do bom nome de Cristo, do nome de Deus. Elas escandalizam a sua instituição. Quer entender o termo escandalizar no grego? Assiste esse vídeo aqui que eu estou deixando para você. Uma definição etimológica do que é o escândalo bíblico. Você vai gostar disso. Está aparecendo aqui no card para você. Então, 1 de Pedro 3, 15 e 16, que é um dos textos básicos aqui da nossa lição de hoje, fala que nós precisamos estar preparados para fazer uma boa apologética. A apologética é feita com testemunho e com defesa verbal. Das duas formas se faz apologética. Item 2 do tópico 2. A que Pedro se refere no versículo 16? Já expliquei. Ele se refere ao bom testemunho. A que acusação ele está se referindo? É acusação formal? É acusação informal? É qualquer tipo de acusação, né? O que é uma acusação formal? É aquela que depende de um tribunal, que a defesa depende de um advogado. É aquela que precisa ir no fórum para fazê-la, tá bom? Dentro da igreja, da organização da igreja, uma pessoa é acusada disso ou daquilo, não vou ficar falando aqui nomes de pecados, e foi formalizado contra ela
um documento. Isso é acusação formal. Agora, o tititi, o disse-me-diz, é acusação informal. Então, a apologética age em todos esses âmbitos. Ela age para fazer defesa da acusação informal e age para fazer defesa da acusação formal. A apologética, ela tem mais ligação com a fala. A apologética é um discurso para a defesa racional da fé cristã, tá bom? E também ela engloba o testemunho cristão. Como as pessoas te veem, como você se mostra para o mundo. É muito importante. É possível um não cristão fazer apologética cristã? Mas não tem o mesmo teor, não tem a mesma repercussão de um cristão fazendo apologética cristã. Então o testemunho é muito importante. Item 3 do tópico 2. Por que nós devemos combater as heresias? A lição aqui apresenta 2 motivos. Para a defesa própria, segundo o que está na primeira a Timóteo 4,16, e o outro motivo para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Então a gente faz apologética para nos defender, né? Para defender nossa interpretação bíblica, nosso modo de vida, nosso estilo de vida, nossa ortodoxia, né? E a gente faz apologética também para defender a fé de pessoas que às vezes estão contra nós, entendendo a escritura de um jeito que não é o jeito certo. Mas ela não sabe que não é certo. Olha, se você acompanha o nosso canal, se não acompanha, passe a acompanhar. Mais de 600 vídeos com todos os temas difíceis das escrituras nós temos no nosso canal. Meu objetivo é esclarecer as escrituras, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista bíblico, de acordo com a ortodoxia. Por isso eu uso grego, latim, hebraico, a versão do Rei Jaime, as 4 versões mais usadas da Bíblia no mundo, para fazer defesa, para fazer apologia das escrituras. Meu canal é um canal de apologia. Qual o meu objetivo no meu canal? O que eu faço no meu canal? Eu faço o que a letrinha B aqui do item 3 do tópico 2 diz. Eu ajudo as pessoas na compreensão da própria fé. Quantos comentários eu já não recebi aqui no canal de pessoas que não entendiam uma coisa que foi esclarecida aqui no canal e respirou, ficou grata a Deus e a mim também pelo meu trabalho aqui. E é isso que eu quero. Então seu feedback, seu comentário é importante para eu saber se eu estou te ajudando, para eu saber se a minha defesa, a minha apologia está tendo resultado, né? É muito importante isso. Tem muita gente então que nem aceitou Jesus ainda como Salvador. Ainda não é da nossa denominação, ainda não faz parte da nossa doutrina, ainda não pensa as escrituras do jeito que deve ser pensado. Essas pessoas então precisam de uma apologia para guiar a sua fé. Então, por que devemos combater as heresias? Né? Por que devemos fazer apologia? Para a defesa da nossa própria fé, do nosso próprio povo e também para ajudar os outros na compreensão da sua própria fé. Tópico 3. O que são heresias? Seitas e heresias. Item 1 do tópico 3. A palavra heresis no Novo Testamento, você já aprendeu que é essa pronúncia do grego, né? Para heresia, heresis. Nós temos essa palavra em Atos 5,17, no 15,5, no 24,5, no 28,22. E também é traduzido por heresias em 1 Coríntios 11,19, Gálatas 5,20, 2 de Pedro 2,1. É verdade que no início o cristianismo também foi chamado de seita, mas não tem o mesmo contexto, né? Seita, nesses versículos que a lição está citando aqui, seita e heresia nesse contexto desses versículos aqui, traz o sentido teológico que nós temos hoje modernamente, tá bom? Que é a doutrina que diverge do pensamento comum. Heresis, do grego, heresia, é a doutrina que diverge do pensamento comum. Quer 2 termos técnicos do grego para você explicar de forma bem técnica? Heresis é o contrário de ortodoxia. Heresia é o contrário de ortodoxia. Ortodoxia é o pensamento correto, bom, a prática doutrinária boa e correta, e heresia é exatamente o contrário disso. Por que o cristianismo foi chamado de seita no início? Pelo mesmo motivo que nós chamamos certas organizações de seita hoje em dia.
O cristianismo era praticamente, não era totalmente, mas praticamente heterodoxo. O que é heterodoxia? Heterodoxia é pensar diferente daquilo que é o padrão de pensamento de uma organização, de uma instituição ou da própria Bíblia. Então, pensamento heterodoxo é pensamento diferente. Heteros, no grego, significa diferente. Por isso que em relação a sexos, a gente fala que homem e mulher são héteros, porque o sexo de um é diferente, hétero, do sexo do outro. Enquanto que homo é o grego para igual. Então, homossexual, homoafetivo, homônimo, né? E assim tantos homos que a gente pode colocar. É igual, né? Homossexual é que tem o mesmo sexo, tá certo? Então, o pensamento heterodoxo é o pensamento diferente. Quando o cristianismo surge, ele surge com uma certa heterodoxia em relação a Moisés, né? A lei não mandava matar? E quando Jesus encontra a mulher adúltera e aqueles apedrejadores perseguindo ela, ele mandou matar? Não. Ele disse, tá, vocês estão tentando, querendo apedrejar essa pecadora, então, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha isso, irmãos. Então, essas palavras de Jesus eram completamente heterodoxas em relação às palavras de Moisés. Porque Moisés dizia que tinha que matar. E é o que eles iam fazer. Estavam apoiados pela lei. Mas aí entra então outra lei, que é a lei da graça. Aquela heterodoxa lei da graça em relação à Torá do Ravi Moshe. Aleluia. Aí quebra tudo, né? Fica tudo diferente, tudo cai por terra e o amor prevalece. Então, hétero, diferente, doxa, opinião, pensamento, doutrina. Doutrina, diferente, pensamento, diferente. É o heterodoxo. Quando a gente for chamar alguma instituição de seita, precisa ter feito um estudo cuidadoso antes, para depois falar assim, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Já é até uma palavra em desuso, né? Já é uma palavra antiga. Não é vencida, mas é uma palavra que se usava muito na Idade Média, né? Inclusive se matava hereges, né? Se matava os da seita e tal. Hoje nós ainda temos denominações que chamam a gente de seita, né? Não vou falar o nome aqui, talvez você saiba. Tem denominações que se autodenominam o caminho, o único caminho para o céu. E o restante é tudo seita. Então é muita pretensão, muita arrogância, né? Jesus veio para salvar a humanidade que receberam ele como Salvador. Então, agora, uma certa denominação se intitula o caminho. Então, por si mesma já está se declarando heresia, seita. Porque nenhuma instituição é o caminho. Jesus é o caminho. Nossas instituições são grêmios, associações formadas por nós para congregarmos juntos e adorarmos a Deus. Mas não é o caminho. Está no caminho, que é Cristo. Então, é muita pretensão, né, uma certa denominação, uma certa instituição se intitular o caminho. E tem então, o que é seita e heresia? É o pensamento que diverge do pensamento padrão. É o pensamento que diverge das Escrituras. Mas tantas instituições, tantas religiões, tantas seitas com a Bíblia na mão, como o Senhor mesmo falou, como é que a gente vai saber o que é o certo da Bíblia? Olha, eu vou dar para você a receita, hein? Grava isso. Vai no nosso canal na série Hermenêutica Descomplicada. Vai no nosso canal na série Etimologia. Você vai entender o que eu vou falar agora. A Bíblia tem sua própria mensagem. Não existe duas mensagens nas Escrituras. A Bíblia foi grafada em hebraico e em grego. Esses idiomas trazem as palavras exatas dos seus autores. E essas palavras exatas dos idiomas originais transmitem a mensagem que os autores originais quiseram transmitir. Isso é etimologia. Isso é exegese. Tá bom? Nós temos um pouquinho mais de perigo na hermenêutica, porque a hermenêutica combina textos de capítulos diferentes, de livros diferentes, para interpretar um determinado assunto. Mas a exegese trabalha o texto no texto. Então, quando nós fazemos uma exegese baseada nos idiomas originais, não sai duas mensagens, só sai uma. Então, a Bíblia só tem uma mensagem.
Ela não precisa da sua interpretação para ela. Ela precisa que você fale a interpretação dela para ela. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Isso é exegese de verdade. É o que eu faço aqui no nosso canal, queridos. Por que você não rastreia o nosso canal inteiro aí? Pesquisa o nosso canal todo aí. Começa a fazer umas maratonas aí no nosso canal. Você vai ver que coisa boa que tem aí. Principalmente na série Etimologias. Então a Bíblia tem sua própria mensagem. As seitas e heresias divergem da mensagem própria da Bíblia. Então o item 1 do tópico 3 explica o que é seitas e heresias. O item 2 vai falar especificamente o que é heresias, né, do grego heresis. Aparece no contexto do Novo Testamento como partidos, né? Vou deixar um vídeo aqui para você da dificuldade do apóstolo Paulo enfrentando esses partidos. Um dizia, eu sou de Pedro, o outro eu sou de Apolo, o outro eu sou de Cristo, o outro eu sou de Paulo. Paulo não gostou nada disso, porque ele queria a unidade da igreja. E agora a igreja estava com partidarismo. Não, eu penso igual a Apolo. Não, eu penso como Paulo, eu penso como Cristo. Tudo isso aí é divisão dentro da igreja. Isso só faz mal para a igreja. A gente precisa pensar de acordo com a Bíblia, não de acordo com o que esse ou aquele pensa. Porque o que esse ou aquele pensa precisa ser o que a Bíblia pensa. Né? A apologética trabalha nesse campo também, de unificar o pensamento cristão. Então, mas então, pastor, como é que tem tanta seita, tanta religião? É porque as pessoas não estão fazendo a exegese correta. Porque se fizer, todo mundo vai pensar igual. Eu fico observando que eu sou cristão, sou pastor, sou mestre em teologia, estudei 13 anos de teologia, desde a básica até o mestrado, depois parei, não quis mais mexer com isso. E eu observo que quando um catedrático, que nem é cristão, está falando das escrituras, e ele está interpretando de acordo com o idioma original, ele fala igual eu. E ele não é cristão. Como ele consegue fazer isso? Porque ele está indo buscar na etimologia. Se ele busca na etimologia e eu busco na etimologia, nós dois falamos a mesma coisa. Então, não tem heresia quando a gente faz exegese de verdade. E para terminar, o item 3 do tópico 3, heresias de perdição. Então percebo que a heresia, ela começa como um pensamentozinho que vai divergindo do pensamento padrão da instituição. A pessoa começa a discordar da doutrina da própria igreja, da própria instituição, denominação. Aí esse pensamento começa a ganhar corpo, aí ele começa a ganhar seguidores. Aí pode acontecer algumas coisas. Ele pode sair e abrir a própria igreja. Essa igreja já vai ser diferente dessa aqui, porque se ele saiu daqui é porque ele já não pensa mais como essa instituição. Agora ele vai pensar do jeito dele, na instituição dele. Já é um perigo, né? E do mesmo jeito que aconteceu aqui, ele saiu daqui e abriu a sua própria, pode acontecer lá na dele de novo e assim infinitamente. E o perigo da heresia é que ela pode se tornar heresia de perdição, como diz o item 3 do tópico 3. Nessa passagem aqui, heresia tem o sentido clássico que nós entendemos hoje em dia, que é o pensamento divergente da Escritura, como eu já expliquei fartamente. Essa divergência, essa heterodoxia, esse pensamento diferente do pensamento padrão, ele não é novo. Não era novo na época de Pedro, na época de Jesus. Já era antigo. Porque olha o que diz a 2 de Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas. Isso aqui está falando da época posterior à lei de Moisés, na época dos profetas. Deus tinha seus profetas, defensores, apologetas da mensagem real de Deus. E tinha os falsos no meio do povo. Sempre houve. Como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Introduzir encobertamente, vai pregando suavemente mentiras, coisas diferentes das Escrituras. Aí a igreja não lê a Bíblia, a igreja não tem parâmetro para comparar com aquilo que está ouvindo. Então come o que está ouvindo. Esse é o grande problema da igreja moderna. Ela lê pouco a Bíblia. Não estou dizendo que não lê nada, tá bom? Estou dizendo que não lê o suficiente. E estudar, então, muito menos, né? A experiência que eu tenho tido com obreiros é o seguinte. A maioria deles pergunta. Quando você fala de fazer um curso, de investir um dinheirinho no seu próprio ministério, eles se calam, desaparecem, não falam mais com você. Eles não consideram o próprio ministério digno de investimento. Eu já gastei muito dinheiro no meu ministério. Já fiz curso de todo tipo que você imaginar. Né? Imagina que da teologia básica até o mestrado já gastei um dinheirinho, né? Com educação, com aprendizado. Mas hoje a gente fala isso para certos obreiros, eles não veem valor nisso.
Mas já tem outros que investem, sim. Então, ó, introduzirão encobertamente heresias de perdição no meio do povo. E como que o povo vai descobrir que isso que está ouvindo é heresia se não tem parâmetro, se não tem conhecimento suficiente? Introduz heresia de perdição, nega o próprio Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Então, certas pregações são heresias de perdição, conforme a 2 de Pedro 2:1. Faz-se perder tanto a pessoa que prega quanto quem ouve. Olha que grave. Aí alguém pode dizer assim, mas e quem ouve não está sabendo, como é que vai ser, como vai ser o julgamento de Deus? Não está sabendo por quê? Não tem a Bíblia na mão? Você não mora na janela 1040, querido, onde a Bíblia é proibida. Você não mora em países onde a Bíblia é perseguida e proibida. Você mora no Brasil. Aqui é no mínimo 7 Bíblias para cada pessoa. É diferente da China comunista, uma Bíblia para cada 140 igrejas, né? Nós, pelo menos, não temos desculpa. Tem que ler a Bíblia. A regra para a Bíblia é a seguinte: considere o texto literal sempre que possível. Quando não, aí precisa estudar um pouco mais para entender o que é que o texto está querendo dizer quando não está sendo literal. Mas a regra é considerar como literal sempre que possível. Parte desse princípio. Comece a ler a Bíblia e guarde as informações dela como um livro. Pelo menos você vai ter um parâmetro para quando ouvir isso ou aquilo. Lembra dos bereanos que conferiam na escritura aquilo que eles ouviam no púlpito deles? Temos que continuar fazendo isso hoje. Não é falta de educação, não é arrogância, é prudência. 2 de Pedro 2:1, então, traz uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui. Também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos doutores. O termo doutor aqui é a tradução do grego didáskalo. Didáskalo é mestre, professor, ensinador. Profeta é do grego profite, é profeta literal. Então quando ele diz aqui, ó, houve entre o povo falsos profetas, ele está falando da antiga aliança, onde os profetas... Qual a missão do profeta? Trazer Deus para o povo. Qual a missão do pastor, do ensinador, do sacerdote? Levar o povo para Deus. Um trabalha com a mensagem direta de Deus para os homens, que é o profeta, e o outro trabalha com a mensagem, o logos, a mensagem já registrada, escrita, articulando, fazendo apologética para levar o povo para Deus. E o que nós temos hoje? Do que esse versículo está falando? Esse versículo está falando que do jeito que houve falsos profetas no meio do povo antigamente, hoje em dia não tem falsos profetas só, tem falsos doutores, ensinadores. Qual a diferença entre esses dois homens? O profeta e o doutor. O falso profeta e o falso ensinador. É a atuação deles, como eu disse. O profeta traz Deus para o povo, enquanto que o ensinador, o doutor, leva o povo para Deus. Os dois podem ser falsos. O profeta pode profetizar falsamente no nome do Senhor, tem uma pena para ele, e o doutor muito mais. Para ser falso profeta, tem que ter um certo carisma, tem que ser um ótimo imitador, tem que saber os trejeitos do profeta, como o profeta fala, tem que ter um certo carisma para mexer no emocional das pessoas e assim enganar as pessoas, né? Já para ser um falso didáskalo, ele não precisa muito disso, porque o didáskalo é o professor, é o cara que fala metodicamente, é o cara que explica as escrituras, ele pode ler e explicar, e ele pode fazer uma defesa tão severa que convence as pessoas de que a mentira é verdade. Pedro chamou isso de heresia de perdição, porque toda vez que a gente fizer a escritura falar aquilo que a escritura não está falando, a gente está semeando perdição, tanto para nós quanto para quem nos ouve. A apologética, então, começa no nosso íntimo. Primeiro a gente sente, aí a gente sentiu estranho e fala, vou pesquisar isso aí. Aí a apologética começa aí, que é a defesa da verdadeira fé. Se, quando ela se inicia, você encontrar que as palavras que você ouviu de mim, ou de qualquer um, na sua igreja local, no culto onde você foi, no YouTube, onde seja, em qualquer lugar que for, está diferente do que a escritura fala, então tem que descartar, né? Porque nós temos que primar pela ortodoxia, que é a doutrina conforme a palavra. Nos livrar da heresia, que é a doutrina discordante da palavra. E viver o verdadeiro evangelho.
É isso por hoje então. Se você gostou aí da nossa primeira aula, do primeiro trimestre de 2025, deixa um comentário, deixa eu saber, tá certo? Compartilhe essas aulas, compartilhe nossos vídeos. Vamos ver o que as pessoas estão achando daquilo que nós estamos falando aqui nessa série Escola Bíblica. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.